Tem uma coisa acontecendo atualmente na igreja, nessa atual geração, que é a perda do medo da ira vindoura. E isso não está acontecendo porque nós descobrimos em Jesus a solução para não termos medo da ira vindoura. A grande maioria da igreja, no mundo em geral, as pessoas perderam o medo da ira vindoura, deixaram de falar sobre isso. E hoje eu dei o tema dessa mensagem, os filhos da ira. Quem são os filhos da ira? Você já deve ter visto Paulo falar sobre os filhos da ira. Hoje eu gostaria de deixar claro para os irmãos que a nossa maior necessidade, nosso maior objetivo deve ser procurar, através da pessoa do Espírito, uma profunda convicção de pecado, a presença viva dele entre nós. Nós precisamos, mais do que tudo, buscar o Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não nos convence de pecado, não nos dá uma convicção profunda da nossa condição, se ele não faz isso com a gente, nós permanecemos na condição de filhos da ira. E a ira de Deus pode sobrar para a gente. Profunda convicção de pecado. Esse é o nosso objetivo hoje em sua palavra, é o que a gente busca enquanto estudamos agora, e é o que a gente deve buscar pelo resto da nossa vida. Uma profunda convicção de pecado promovida pela pessoa do Espírito Santo. Essa é uma verdade também que nós evitamos. Um assunto que nós não queremos falar. Essa verdade de que está chegando a hora em que o alto e sublime trono de Deus se erguerá para julgar a terra. Esse grande trono branco, que parece ser um trono que transmite paz, mas trata-se de uma pureza aterrorizante. Essa deveria ser a razão pela qual os homens deveriam desmaiar de terror. A imaginação do surgimento de um grande trono branco onde se assenta o juiz de toda a terra, aquele que vem para vindicar o seu povo, para julgar a terra e dar ao ímpio o castigo, o justo castigo que ele precisa receber. Entre todas as coisas, como diz a palavra, que virão, e que os homens desmaiarão de terror ante a expectativa destas coisas, a maior de todas, aquela que deveria causar maior pânico e terror nas pessoas, é a expectativa do juízo, a expectativa do momento em que Deus irá encarar o pecador sozinho, desnudo. O pecador sem vestes brancas, sem nada para cobri-lo. Talvez essa mensagem hoje ela seja um tanto dura e difícil de se ouvir, porque raramente falamos sobre isso, mas eu tenho sentido em meu coração que nós precisamos começar a falar sobre isso, porque essa é a mensagem tema da tríplice mensagem angélica. Temam a Deus, deem glórias ao seu nome, porque vinda é a hora do seu juízo. É o momento em que nós teremos que encarar o Senhor como jamais imaginamos. Essa brancura de seu trono é uma brancura aterrorizante. É exatamente por sua pureza que deve o homem temer e tremer. Esse branco deve fazer tremer a alma, pois o pecado, querido irmão, querida irmã, é o combustível diante da pureza do fogo consumidor. O pecado inflama diante do fogo consumidor. Quem poderá habitar na presença do fogo consumidor? Quem poderá entrar em sua presença estando contaminado? Temos um problema aqui. O pecado é destrutivo e vai fazer com que sejamos consumidos. E esse fogo consumidor está destinado aos filhos da ira. Essa brancura é aterrorizante. Ela deve causar realmente espanto, temor e medo, mas medo em toda a sua essência. Um certo pregador disse assim: o inferno não é terrível porque o diabo está lá, mas porque lá é o lugar do encontro entre Deus e o ímpio. Lá é o lagar da sua vingança. O inferno é o lagar da sua vingança,
um lugar reservado para os filhos da ira. Filhos da ira. Em Mateus 10, verso 28, está escrito: não temam quem pode fazer perecer o vosso corpo, quem pode ferir o vosso corpo. Precisamos temer antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo. O texto não está falando aqui de uma dicotomia, o texto está aqui revelando que Deus é o único que pode fazer perecer para sempre essa constituição plena, que é a alma humana, o ser por completo. Porque ninguém vai morrer para sempre. Até mesmo o ímpio, na sua primeira morte, não morrerá para sempre. Todos terão que ressurgir para receber e encarar o juiz de toda a terra. Então, a primeira morte não será a morte eterna. Todos precisaremos encarar o grande trono branco. Mas, pela graça de Deus, haverá um grupo que olhará para esse trono diferente do ímpio. Mas até lá precisamos refletir a respeito disso. Não temam quem pode ferir o corpo, mas temam antes a Deus. É Ele que pode realmente causar destruição completa à alma humana. Mas quem são os filhos da ira, queridos? Segundo a palavra de Deus. Está escrito lá em Efésios 2, versos 2 a 4. Paulo disse assim para a gente, se você quiser pode acompanhar. Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. De cara, você e eu já podemos pensar assim, e erguer as nossas mãos aos céus e dizer, graças a Deus, graças ao Pai, não permaneço como filhos da ira. Essa é uma preocupação realmente importante. Eu estou livre dessa titulação. Eu estou livre dessa condenação. Não sou filho da ira. Não sou aquele que vai receber a ira como recompensa. A ira como recompensa, a ira vindoura. Pois eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Se você pode dizer isso, se você pode falar com essas palavras, louvado seja o nome do Senhor. É necessário que assim seja mesmo, irmãos. Sabe por que é necessário? Porque no livro de Hebreus, nós lemos assim, ó, horrenda coisa é cair debaixo da mão do Deus vivo. Isso aqui refere-se justamente aos filhos da ira, aqueles que estão destinados à ira. Horrenda coisa, terrível coisa, em outras versões, é cair debaixo da mão do Deus vivo. Há muitas pessoas que temem a Satanás e os seus anjos, mas a Bíblia é clara em dizer, vocês não devem temer os principados, não, vocês devem temer a Deus. E agora eu não estou falando daquele temor que é o princípio da sabedoria. Eu estou falando do temor mesmo, do medo de encarar aquele que não suporta o pecado. Horrenda coisa é cair debaixo da mão de um Deus vivo. Uma frase antes desse verso, ou seja, a última frase do verso anterior está escrito assim, o Senhor julgará o seu povo. Esse texto de Hebreus, queridos, traz uma verdade muito importante para nós hoje. E por mais dura que pareça essa mensagem, ela é extremamente importante. E vocês vão perceber ao longo dela, a continuação dela. Nessa frase que antecede o texto de Hebreus, do capítulo 10 e o verso 31, está escrito, o Senhor julgará o seu povo. O solene aviso de Paulo aqui, queridos, é para que o seu povo entenda que essa mensagem não está sendo dirigida àquelas pessoas que estão no mundo, que rejeitaram a Deus desde a hora que ouviram a sua palavra, simplesmente não quiseram ouvir e não tiveram nenhum interesse de seguir o mestre, simplesmente rejeitaram a sua palavra. Não está se referindo aos pecadores, mas aos ímpios, aquele grupo de pessoas que é consciente, aquele grupo de pessoas que recebeu das mãos de Deus muitos benefícios.
É por isso que uma frase anterior, o capítulo inteiro se refere, meu querido irmão, minha querida irmã, ao povo de Deus. Solene aviso de Paulo aqui é para o seu povo, o povo de Deus. Para os conhecedores da aliança, para os que receberam as benesses da sua graça, para os depositários da sua verdade, para os que pisaram nos seus átrios, para aqueles que receberam grande luz. Você se reconhece nesse grupo? Porque todos que estamos aqui podemos estar enquadrados exatamente nesse grupo que Paulo se refere. Somos pessoas que conhecemos a aliança, a promessa de salvação. Conhecemos a promessa de Deus colocando a lei em nosso coração e nos fazendo obedecer. Eu tirarei do vosso coração, eu tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei em vocês o coração de carne, que seja capaz de me obedecer. Nós conhecemos a aliança de Deus, essa aliança que não envelhece, essa promessa duradoura. Somos aqueles que recebemos as benesses da graça, toda aquela teoria que nós recebemos de que quem está em Cristo é nova criatura, e toda condenação que existia sobre estes passa a partir do momento em que recebemos a Cristo como nosso Salvador. Somos depositários da verdade, sim. Recebemos das mãos de Deus uma revelação tão profunda para anunciarmos ao mundo. Temos todos esses benefícios, andamos na casa de Deus, recebemos grande luz. Paulo diz no verso 31, se nós continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, um povo que recebe todas essas benesses, um povo que é abençoado, um povo que é acariciado pelas mãos divinas e que recebe de Deus tanto privilégio, dele é cobrado uma postura muito maior do que aquela que é cobrada de pessoas que jamais receberam o evangelho, que sequer se prontificaram a ouvi-lo. Se continuamos a pecar deliberadamente, ou seja, conscientemente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O texto aqui não está dizendo, querido irmão, querida irmã, que uma vez que você pecou deliberadamente, conscientemente, você não terá mais perdão e salvação. Não, não é isso que o verso está dizendo. Mas ele se refere àqueles pecadores contumazes, que permanecem conscientemente no pecado, que mesmo depois de experimentar o gozo da presença de Deus, preferiram definitivamente servir ao pecado, servir a si mesmos. É esse grupo que Paulo está se referindo. Tiveram conhecimento de Deus, mas, sabe, morreram na praia, desanimaram, não encontraram nisso a alegria que procuravam e foram buscar gozo, alegria e prazer no pecado. E definem a sua situação diante dos homens e diante de Deus. Declaram, eu não quero mais isso para mim. A gente sempre pensa que o pecado contra o Espírito Santo é um pecado grave. Tem muita gente que ainda não entende o que significa o pecado contra o Espírito Santo. Na realidade, o pecado contra o Espírito Santo é um pecado grave, mas é um único pecado. Não existe outro pecado contra o Espírito Santo. O único pecado que blasfema com o Espírito Santo de forma definitiva é a rejeição definitiva. Esse é o maior de todos os pecados. É quando o ser humano diz, eu não quero mais, acabou para mim, eu prefiro essa vida que tenho. Eu dei estudo bíblico com uma senhora uma vez, fiz apelo, e ela rejeitou o batismo, não aceitou, e eu insisti, e eu disse, sabe, vou apelar. Eu disse, minha querida, você sabe que futuramente você terá que encarar a Deus no juízo? Você vai ter que dar satisfação de que recebeu as palavras que hoje eu entrego nas suas mãos? E ela disse, sei, e acredito que isso realmente vai acontecer. E eu fiquei assustado com aquilo. Mas eu perguntei, e o que você vai dizer para ele? E ela disse, eu vou dizer que ouvi, que aprendi, que descobri tudo, mas simplesmente não quis aceitar. Eu fiquei tão triste naquele dia, mas eu percebi que o pecado do Espírito contra o Espírito Santo é cometido assim. É quando a gente rejeita definitivamente a voz do Espírito e se posiciona de uma forma que voltamos a ser filhos da ira. Agora só nos resta uma terrível expectação de juízo.
Paulo deixa claro aqui, meus queridos irmãos, em Hebreus, o risco de nós voltarmos à terrível condição que tínhamos no passado, a condição de filhos da ira. Ele disse assim, no qual outroras vivestes, no pecado contínuo, nos prazeres da carne, e cedendo à voz dos pensamentos. Olha como isso é profundo. Vocês viviam dessa forma, e Paulo está dizendo aqui que nós corremos o risco, mesmo depois de conhecermos tudo, porque é para o povo que ele está falando, é para a igreja que ele está falando, nós corremos o risco de voltarmos a ser filhos da ira. Ele vincula isso a uma vida vivida conscientemente no pecado. Aqueles que estavam no processo da conversão e desistiram de permitir que o Espírito terminasse a obra que começou. Parecia tudo muito bom, mas eu não quero mais. Alguns se posicionam dessa forma. E quase que insensivelmente, sem perceberem, começam a voltar àquela terrível condição. Queridos, será que nós não deveríamos mergulhar numa análise profunda sobre a nossa real condição? Dada essa terrível sentença que está diante de nós, está sendo apresentada a mim e a você, será que a gente não tem que refletir sobre isso? É um tipo de reflexão incômoda, chata, complicada, mas extremamente necessária. Tudo que nós falamos até aqui, até agora, a respeito dessa questão da ira de Deus, da ira vindoura, nos conduz diretamente a uma questão que precisa ser pensada e refletida agora. A nossa conversão. Conversão, irmãos. Aí você diz assim, mas pastor, por que falar sobre conversão? Muita gente não gosta de falar sobre conversão, sobre a necessidade de se converter, porque entendem que desde o batismo já foram convertidos. Mas essa é uma questão que precisa ser discutida, queridos, porque Pedro foi um homem que foi submetido, foi exposto às benesses da graça de Deus, como eu falei no início. Ele recebeu do próprio Cristo os ensinamentos, ele recebeu das mãos do próprio Deus tudo que ele precisava, mas o Senhor Jesus precisou falar com Pedro sobre conversão. Sobre conversão. Pedro estava vivendo na presença do seu Senhor. Pedro foi alimentado por ele. Pedro vivenciou os maiores milagres que os homens jamais viram, a maioria dos homens jamais viram. Estamos em grande risco se não refletirmos sobre isso, irmãos. Porque estamos dentro da igreja vivendo uma religiosidade que pode ser uma religiosidade fatal, uma religiosidade que está apenas represando a ira de Deus, e nós não estamos conscientes de forma cabal e completa da nossa real condição. O Espírito ainda não nos tocou de tal forma que essa profunda convicção de pecado veio até nós para destruir-nos completamente e refazer-nos pelo poder da sua graça. Estamos em grande risco se não refletirmos sobre isso. Cristãos não convertidos permanecem como alvos da ira de Deus, estão apenas represando o lagar do furor divino. Ou seja, crentes que permanecem na igreja, mas não questionam a Deus a respeito da sua genuína conversão, porque carregam consigo pecados, estão amalgamados com pecados que não conseguem abandonar, e simplesmente pelo fato de estarem na igreja, estão seguros, e é possível que cheguem lá no final para reclamar a salvação diante de Deus, dizendo, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo, por que não estamos entre estes que vão entrar na Canaã celeste? Expulsamos demônios, fizemos tantas coisas, participamos de evangelismo na igreja, estivemos dentro dos teus átrios, mas esse grupo é exatamente um grupo que reclama diante de Deus a sua salvação, porque entendem que o fato de estarem nestes lugares religiosos, santificados, nesses lugares onde a graça de Deus é abundantemente derramada sobre ele, é o motivo pelo qual eles deveriam estar entrando nos céus, mas nunca passaram por um processo de conversão. Isso é sério, meu irmão. Isso é muito sério, minha irmã. Estamos em grande risco se não refletirmos sobre isso.
A ira de Deus é como uma represa, querido. Aqueles que permanecem distantes da sua graça, que não foram convertidos, não permitem que o Espírito Santo termine ou continue a obra de transformação em suas vidas. Essas pessoas estão na igreja, crendo que talvez entrarão nos céus futuramente, mas estão, como já repeti, como já falei, vou repetir, represando a ira de Deus. A ira de Deus se avoluma enquanto ele sabe que temos conhecimento da verdade, estamos recebendo uma graça extra e ainda assim permanecemos em nossos delitos. Não abrimos mão do nosso orgulho, nem entregamos definitivamente o nosso coração ao Senhor. Há uma solene urgência a respeito desse assunto. Será que os testemunhos externos ao teu respeito e ao meu respeito tem confirmado que nós passamos por esse processo de conversão? As pessoas que olham para você, lhe enxergam como uma nova criatura, será que veem em mim um novo homem? Será que eles podem atestar que nós não somos mais as mesmas pessoas? Um grande pregador, conhecido por um sermão, ele tinha um problema, ele acreditava no inferno. Mas ele era um homem de Deus, porque nem toda pessoa de Deus tem pleno conhecimento de todas as verdades. A verdade é progressiva, né? E Deus é misericordioso e vai revelando para a gente aos poucos. Mas um grande pregador chamado Jonathan Edwards, muitos de vocês devem conhecer, porque ele ficou famoso por um sermão que ele pregou. Homens nas mãos de um Deus irado. Ele pregando a sua igreja, diz a história que as pessoas se agarravam aos bancos da igreja e agarravam-se, inclusive, nas pilastras da igreja, com medo de descerem ao inferno. Tal era a profunda convicção de pecado que aquelas palavras, através do Espírito Santo, estava promovendo naquelas pessoas. Havia uma convicção tão profunda da pecaminosidade de cada um que todos estavam com medo, apavorados, diante da expectativa da ira vindoura. E eu fiquei curioso para saber o que este homem dizia para aquelas pessoas. Eu fui ler o sermão de Jonathan Edwards e peguei apenas um parágrafo que achei muito interessante. Ele disse assim para a sua comunidade cristã, e ele diz muito claramente que está falando aos não convertidos. Olha o que está escrito. Assim, todos vocês que jamais passaram por uma grande mudança de coração, pelo poderoso poder do Espírito de Deus sobre suas almas, todos que nunca nasceram de novo, nem foram feitos novas criaturas, e nunca foram ressuscitados da morte no pecado para um novo estado, nem antes experimentaram uma nova luz e vida, estão nas mãos de um Deus irado. Ainda que tenha reformado suas vidas em muitos aspectos, experimentado afeições religiosas e possivelmente mantido uma forma de religião entre suas famílias e parentes, e na casa de Deus não é nada senão a boa vontade de Deus que impede que vocês sejam agora mesmo consumidos na destruição eterna. Nossa! Que palavras! Que palavras! Cristãos não convertidos ainda não foram lançados na destruição eterna por causa da graça e da boa vontade do Senhor, da sua misericórdia que se renova a cada dia, mas a senhora White diz assim, ó, há limites até para a misericórdia de Deus. Chegará um momento em que cessará o tempo de misericórdia e os juízos de Deus cairão sobre a terra. Essas pessoas a quem esse pregador se dirigiu são cristãos que continuam como objetos de juízo da ira de Deus. Estão na igreja, mas continuam represando a ira de Deus, piorando a sua condição. Essa é uma questão muito solene, queridos. Estamos num tempo em que o Espírito Santo é crucialmente necessário e urgente para provocar, incitar, despertar profunda convicção de pecado.
Sabe, queridos, precisamos voltar a ver o que acontecia quando certos pregadores do passado abriam a sua boca. As pessoas precisam sentir a presença do Espírito tão ardentemente ao seu redor que essa sensação de pecado, genuína sensação de pecado, conduza as pessoas ao arrependimento. Há uma coisa que poucas pessoas sabem a respeito desse famoso sermão do Jonathan Edwards. Poucas pessoas sabem sobre isso. Esse homem, antes de pregar, diz a história, algumas poucas pessoas que o conheceram, diz que ele passou 3 dias e 3 noites, não dormiu, nem comeu, clamando ao Senhor para que lhe entregasse a Inglaterra, orando para que Deus lhe desse o maior número de pessoas possível. Estava clamando ao Senhor para que a sua pregação alcançasse o coração dos homens, para que os homens sentissem profunda convicção do pecado, se arrependessem genuinamente dos seus pecados e tomassem grandes decisões pelo poder do Espírito Santo. 3 dias orando, 3 vigílias, clamando para que Deus usasse. Eu acho que não é por acaso que essa mensagem atravessou os anos e chegou a tantas pessoas e influencia até nós aqui nesse momento. Essa é uma questão muito importante, queridos. O que está acontecendo com essa geração de crentes? Uma geração mimada que não aceita repreensão, uma geração que está acostumada a justificar e relativizar mais os erros que cometem do que cair de joelhos em profundo arrependimento. Estamos acostumados a sentar diante das nossas TVs, diante das nossas televisões e não avaliarmos mais nada, porque parece que o pecado ficou tão comum, tão natural, que você contempla num filme a violência, você contempla num programa de televisão a homossexualidade, você contempla a imoralidade em todas as esferas, nos filmes que assiste, nos programas de televisão, e parece que isso não te toca, não mexe com você, enquanto há um Deus que está esperando um posicionamento dessa última igreja, uma igreja que decidiu, como o salmista, fechar os seus olhos para não contemplar a maldade, que luta com Deus e diz, Senhor, não sou capaz de te obedecer, nem te oferecer a ti uma obediência que possa agradar-te, subir como cheiro suave ao teu trono de graça, mas eu ofereço a ti um coração pecador, é tudo que eu tenho. Eu preciso que o Senhor, por meio do seu Espírito, comece a operar essa genuína transformação, que essa conversão chegue à minha vida e me transforme para que eu possa te agradar naturalmente, sem um esforço, um cansaço terrível, para cumprir aquilo que o Senhor demonstrou em sua palavra, que deseja ver entre seu povo misericórdia e não sacrifício. Ah, meus queridos irmãos, precisamos clamar, Senhor, faça-nos sentir dor, ver quão terrível é o nosso pecado, a nossa condição. Um certo pregador que está aqui, provavelmente, que foi meu pastor há muitos anos atrás, isso me emociona ao lembrar. Hoje o pastor Wagner falou o nome dele, pastor Gilson Ferreira de Almeida. Ele costumava pregar na igreja. Ele usou uma expressão que me fez pensar muito ao longo da minha vida e me segue até hoje. Ele diz, a nossa condição é terrível, ele dizia. Terrível, a nossa respiração ofende a Deus. A nossa respiração ofende a Deus. Você percebe como nós devemos nos aproximar dele, irmãos? Você percebe como devemos nos curvar diante da sua presença? Como não devemos levantar o dedo para falar nunca do defeito alheio, porque precisamos entender a nossa real condição. Quando entendermos a nossa real condição, os outros não serão mais um problema para a gente. Nós seremos um problema a ser resolvido na presença do Espírito Santo. Profunda convicção de pecado, presença do Espírito é o que nós mais precisamos. Se não clamarmos por sua presença poderosa, regeneradora, transformadora, agora, irmãos, enquanto ainda há tempo, estaremos perdidos, pois essa condição mantém a alma adormecida, dormente até o fim dos tempos. É por isso que lá, no fim dos tempos, os ímpios estarão diante de Deus reclamando, ainda não estão conscientes da sua real condição. Ainda não tiveram os olhos abertos. Por que, Senhor, nós não vamos entrar na glória? Por que nós somos diferentes? Fizemos a diferença.
Meu Deus, que coisa terrível. Até a volta de Jesus haverá pessoas que não conseguirão sentir a sua verdade, a sua verdadeira condição. Jamais experimentaram profunda convicção de pecado. Meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja, Senhor. Ao nos destruir completamente com uma profunda convicção de pecado, o Espírito Santo é quem vai nos levar a Cristo. O único que nos pode salvar, o único que pode salvar o pecador da sua condenação, da sua condição deplorável. É por seus méritos que ele vai permitir que tenhamos acesso a esse grande trono branco, a esse temível trono branco. Nos aproximaremos dele sem medo, porque a justiça perfeita do Senhor Jesus estará sobre nós. Por isso o Espírito Santo é tão essencial, porque ele foi enviado para nos convencer do pecado. Se ele não está conosco, ele não nos convence. Você percebe todo esse movimento contra a divindade do Espírito Santo? Isso para mim não é uma coisa simples. É porque nós estamos em tempo de juízo, em tempo em que a profunda convicção precisa surgir. E se o Espírito Santo é deixado de lado, esse é um processo que não vai acontecer. O Espírito vai nos conduzir a Cristo porque foi ele que recebeu sobre sua cabeça a sentença que estava destinada a nós, os filhos da ira. Esse é o evangelho em sua essência, meu querido irmão, minha querida irmã. Um Deus irado numa justa expectação destruidora por causa da assombrosa malignidade do pecado e um sacrifício perfeito e amoroso. Esse é o resumo do evangelho. Um Deus irado numa justa expectação destruidora por causa da assombrosa malignidade do pecado e um sacrifício perfeito e amoroso. Esse é o evangelho. Em Isaías 53, você vê o Senhor dizendo assim, o profeta dizer assim, ao Senhor agradou moê-lo. Por que foi que Deus se agradou em moer o próprio filho? Por duas razões, queridos. Era a sua justa ira sendo satisfeita e o seu amor sem precedentes sendo revelado ao universo. No Monte Caveira, o inimigo foi desmascarado e o precioso nome de Deus vindicado. Por isso o Senhor agradou moer o seu filho. Não porque sentiu prazer naquela estranha obra de punir o pecador, porque Jesus recebeu em si todo o pecado da raça humana e Deus lançou toda a sua ira sobre o seu filho, para que nós não tivéssemos que permanecer como filhos da ira. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por isso devemos orar por essa transformação promovida apenas pelo Espírito Santo, querido, no poder do Evangelho. Romanos 1, verso 16 diz, eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O mundo precisa ver que fomos atropelados pelo Evangelho, que não sobrou nada da antiga criatura. Seremos sim imperfeitos, porém convertidos. Profunda convicção de pecado. Presença viva do Espírito é o que nós mais precisamos. Não nos cansemos de buscar a Deus, de lutar na sua presença. Não cansemos de ir em busca do Espírito Santo, porque está escrito em Gálatas 6, verso 9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Continuemos, queridos irmãos, nesta busca. Continuemos nessa procura pela pessoa do Espírito Santo. Ele é necessário, ele precisa nos convencer do pecado para que não permaneçamos ou voltemos à condição de filhos da ira. E eu encerro dizendo para vocês que usei essa expressão propositalmente. As pessoas precisam ver que fomos atropelados pelo Evangelho. Porque eu entendo assim, eu já usei essa ilustração em outros momentos. Ninguém chega depois de ser atropelado por um caminhão em alta velocidade contando a história como se nada tivesse acontecido. Ah, eu vim ali e acabei de ser atropelado por um caminhão em alta velocidade. Ninguém conta a história dessa forma. Sabe por quê? Porque um caminhão em alta velocidade, quando atropela um ser humano, ele não deixa nada. Esse ser humano é totalmente destruído, esfacelado. O Evangelho, quando alcança o ser humano, por intermédio da atuação do Espírito Santo, que produz no homem convicção de pecado,
É como se ele estivesse nos atropelando. Ninguém pode contar uma história tranquila de atropelamento. Esse seria um grande mentiroso. Se você for encontrado pelo Evangelho, impactado pelo Evangelho, você será visto diferente do que você era antes. Quase que irreconhecível diante das pessoas. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É esse poder maravilhoso na pessoa do Espírito Santo, transformando-me de tal forma que os meus pedaços sejam espalhados pelo chão e ele possa recolher a cada um desses pedaços e reconstruir, lavar, purificar, regenerar, para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que ele dê para mim e para você essa necessidade constante e permanente de permanecermos em busca da pessoa do Espírito, porque precisamos urgentemente nos assegurarmos de que não somos filhos da ira. Que Deus te abençoe.